ser definidas até entre os brasileiros também. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William? Tudo jóia. Zubeldia, vai se solidificando o trabalho ou aí a gente ainda está naquela fase? Esportes. O técnico que é claro que quem acompanha futebol sabe do trabalho dele, da carreira dele, do que ele vinha fazendo, mas para o torcedor do dia a dia, que quer conhecer mais dele, esse é um primeiro contato. E eu acho que é um primeiro contato muito positivo, né? Porque quando você consegue em pouco tempo transmitir ideias de organização de jogo e mexer no anímico, porque o São Paulo na mão do Carpini não era nem só uma coisa de organização, que evidentemente existia um problema, mas também nessa questão anímica. Hoje, às vezes nesse jogo, em casa, estádio cheio, que você tá bem no jogo, de repente na primeira chegada do adversário ali você toma o gol, é muito fácil você perder o foco, é muito fácil você se desesperar. Então, acho que quando você está muito consciente do que você tem que fazer no jogo, claro que é uma falha do Fábio, até a segunda dele no jogo já, e dessa vez acabou saindo o gol, mas o São Paulo, através da pressão que vinha fazendo na saída de bola do Fluminense, estava gerando esse tipo de situação. Então, eu acho que o torcedor pode ficar bastante animado, sim. Não é qualquer técnico, acho que tão rapidamente consegue transmitir uma identidade. Acho que o São Paulo tem uma identidade diferente hoje do que teve durante o Campeonato Estadual, nesse começo de trabalho. E para mim, reforça a ideia de que o São Paulo tentou esticar a corda até quando podia, numa situação que já não era mais reversível ali no trabalho do Carpini. Mas enfim, trocou e acho que esse começo de trabalho é bem interessante. O que me preocupa é o Fluminense, porque... Muito. Estava lá em Santiago semana passada e eu estava ouvindo a discussão de vocês e estava participando dela. E os jogadores fluminenses saindo assim, não, mas a gente se planejou para fazer esse jogo porque sabia que ia ser pressionado, tentar jogar mais com bola longa e tal. Peraí, esse não é o Fluminense. E esse Fluminense de hoje também não é o Fluminense. De tentar, sabe, de não conseguir sair da pressão, ou mesmo nem tentar sair da pressão e jogar com bola esticada, porque não é um time com essa característica. Até consegue fazer o gol com um bom trabalho ali do Cauã Elias, achando o Keno, mas em linhas gerais, assim, tá difícil reconhecer o Fluminense em campo. Foi uma exceção hoje no jogo, o gol, né? Do Fluminense. Tá difícil reconhecer o Fluminense em campo. Então, assim, acho que o Fernando Diniz é um excelente técnico e não entendo esse futebol, assim como o de Santiago, em que o resultado veio, mas não entendo esse futebol como o dele, nem como o do Fluminense. Uma coisa é ele transformar o Fluminense em outra coisa, a partir de amanhã meu time vai jogar de outro jeito, mas não acredito que seja isso. Acredito que o time hoje enfrente uma fase técnica ruim, algumas trocas que são necessárias, né, sequência de jogos. Eu acho que todos os técnicos rodam, tem jogo importante Libertadores pela frente e todo mundo que está em 2, 3 competições está fazendo isso. E o Fluminense tem elenco para rodar. Mas me preocupa porque são raros os jogos em que eu consigo ver a identidade do Fluminense no campo. Né? É um Fluminense que tomou 3-0 do Corinthians, que, né, óbvio, é o Corinthians em casa, mas um time que tem suas limitações. Mas foi engolido pelo Corinthians. Foi engolido, acho que você foi bem, foi engolido pelo Corinthians. Um Fluminense que teve muita dificuldade contra o time mais limitado ainda, o Colo-Colo. Limitado, que joga com a camisa, também tradição, etc., mas é um time limitado. Ganhou o jogo, mais sorte do que juízo. E hoje pega um time como o São Paulo, sai na frente, não consegue sustentar o placar. E também o São Paulo bem melhor, né, do que o Fluminense. Não foi um atropelo, mas o São Paulo bem melhor que o Fluminense também. E para mais uma virada, né, Jean? Porque assim, vitória contra o Cobresal de virada, essa vitória de virada. O jogo contra o Vitória tomou um empate, deu a resposta fora de casa, 3-1. Ninguém para o São Paulo de Zubeldia. O que tem hoje para destacar nesse trabalho ainda curto do Zubeldia e o que tem para a gente avaliar de um trabalho longo prazo do Diniz que está ficando para trás? O Fluminense hoje está na zona do rebaixamento e ele não está devendo jogo nenhum, ele tem os 6 jogos. Boa noite, William, companheiros, todo mundo. Bom, eu acho que primeiro é engraçado que você falou, né, das viradas do São Paulo. Mas vale lembrar também do oposto, né? Do quanto o Fluminense tem nessa temporada saído na frente. Isso. E hoje nem merecia sair na frente, a verdade é essa, porque o gol sai por acaso. O São Paulo era bem melhor, como disse o Birner. O São Paulo foi melhor os 90 minutos, produziu mais os 90 minutos, mas o Fluminense acha um gol. E mesmo achando um gol, né, foi o 5º jogo no Campeonato Brasileiro em que o Fluminense sai na frente e apenas em um deles ele conseguiu sustentar. Nossa, dos 6 jogos, 5 foram assim? Exatamente. Meu Deus. Então assim, dos 6 jogos, 5 o Fluminense sai na frente
e apenas contra o Vasco ele mantém a vitória. Em todos os outros acabou empatando ou perdendo. Mas é bom que se diga, a derrota hoje do Fluminense foi completamente justa, porque o São Paulo foi superior do início ao fim. A mim chama atenção o quanto o São Paulo vem jogando bem seguidamente, mudando o time o tempo todo. E não é mudar o time o tempo todo, a gente até falou assim, mudar o time o tempo todo, claro que num começo de trabalho do treinador é normal, porque o técnico vai avaliando soluções, possibilidades, opções, mas no caso do São Paulo você tem que somar isso a quantidade de desfalques, né? Sempre constantes. Cada jogo o São Paulo acaba perdendo um jogador importante, né? As perdas mais recentes do Pablo Maia e do Caleri, enfim, que estava fora do jogo de hoje, são muito significativas. É impressionante, né, gente? Desculpa, só para... O Caleri não estava hoje, aí você pega o combo Pablo Maia, Rafinha, Wellington Rato, Lucas. Rafinha e Lucas. 5 jogadores devem ser titulares. Titulares. Impressionante. Então, assim, é muito significativo, acho que o que o São Paulo vem jogando. Hoje, de novo, jogou em alto nível. E o Fluminense, até comparando com o que a gente viu diante do Colo-Colo, me impressiona o quanto o Fluminense não consegue mais sair jogando. Isso é impressionante. Né? Porque assim, o Fluminense era o time que tinha, acima de tudo, a saída de bola com qualidade, que conseguia ser pressionado, sair dessa pressão e, a partir disso, criar grandes chances. O Fluminense foi massacrado pelo Colo-Colo no meio de semana, os 90 minutos praticamente, e aí tudo bem, o Diniz até falou, mas a gente soube se defender. É verdade, acho que quando ele diz a gente soube se defender, o Fluminense não cometeu erros como os que ele cometeu hoje. Mas certamente aquilo não dá para elogiar a atuação do Fluminense contra o Colo-Colo, tendo feito o time chileno a pressão que fez. Hoje, os melhores momentos do São Paulo eram os momentos em que ele subia a marcação, em que ele dificultava a vida do Fluminense, que não deixava o Fluminense sair jogando. E mais uma vez o Fluminense teve muita dificuldade nesse aspecto. É que o São Paulo não fez isso os 90 minutos como o Colo-Colo, não sei como conseguiu fazer. Porque é difícil você fazer isso os 90 minutos. É mais normal você fazer o que o São Paulo fez hoje. Alternância em relação à sua postura. Agora, fosse um São Paulo com as linhas mais baixas, fosse um São Paulo marcando alto, eu acho que ninguém discute que o time foi melhor do que o Fluminense o tempo todo. Outra deficiência, né, e isso tem sido crônico também do Fluminense, a questão de defender a bola cruzada, de defender a bola parada. Assim, hoje, no primeiro tempo, assim, o São Paulo conseguia completar praticamente todos os cruzamentos laterais, e o próprio gol do Arboleda, esse escanteio baixo não pode passar do primeiro pau, né? Sim. Não pode passar essa bola. Finalizar por baixo. Então, são as falhas, né, Léo? É porque ele não consegue parar o Zubeldia. E no porque, primeiro, o primeiro gol é um erro individual do Fábio, grosseiro. Né? Esse é um passe que ele tem que fazer 10 vezes de 10 para você jogar hoje, ou você consegue fazer um passe básico desse, ou fica difícil, né? Todo mundo pode cometer erros, mas ali foi um erro no momento que o Fluminense talvez fosse ganhar algum fôlego no jogo por estar em vantagem, né? Então o Fluminense não pôde nem desfrutar dessa vantagem um pouquinho, acabou entregando um gol logo depois. Mas, fora o erro grosseiro, é o que o Jean falou, a saída não está acontecendo, mesmo quando você acaba obrigado a despachar a bola para o ataque, acaba obrigado a se livrar dela, né? E muitas vezes isso aconteceu hoje, de novo. Então, o mérito do São Paulo também é muito grande. Acho que o planejamento tático do Zubeldia, em termos de ter o Nestor do lado esquerdo, né? E muitas vezes derivando para dentro para o Patrick ter o corredor para apoiar por ali. As saídas erradas aí, então, essa primeira do Fábio, ele já faz uma defesaça no Nestor e na cabeçada do Juan logo em seguida. Mas Nestor, para mim, o melhor em campo hoje, inclusive. Concordo. Nestor. Também acho. E aliás, ele é um jogador que entende muito bem os espaços do campo, além de ser tecnicamente muito bom, né? E aí o segundo erro do Fábio. Ele fica mais exposto a esse tipo de situação, né? Quando o time está sendo pressionado, não consegue sair. Então, acabou custando caro dessa vez. Mas, claro, os erros do Fluminense são, em grande parte, também forçados pelo fato do São Paulo tá provocando, né? Subindo linha, pressionando, tendo essa intensidade. Hoje é um jogo assim, o São Paulo poderia até ter empatado, né? Tem a questão do lance anulado aí que a gente deve debater mais pra frente, mas a sensação de justiça no placar acabou ficando muito grande por causa do gol que saiu no final. E tem várias sacadas do Zubeldia nessa retomada do time no seu jogo mais competitivo. Por exemplo, saída de bola, Alan Franco do lado esquerdo. Eu nem sei se o Alan Franco é um zagueiro tão confiável assim, para todos os momentos que o São Paulo vai precisar na temporada, mas a saída de bola com ele funciona melhor.
o Bobadilla não vinha sendo usado. Sim. Até acho que o Bobadilla oscilou, inclusive com o próprio Zubeldia, mas o time consegue ser competitivo com ele. Lado esquerdo, o Wellington. Assim, tiraram do Wellington e espremeram até o limite. O Wellington jogava tudo quanto é partida no campeonato estadual. Desculpe, jogo atrás de jogo. Entre o Patrick, que é um jogador ainda que precisa se provar, o time continua competitivo. O Juan já jogava como centroavante algumas vezes ano passado, jogou inclusive contra o Palmeiras. Mas é um jogador que o torcedor do São Paulo torcia e torce ainda o nariz. Só que ele está ganhando oportunidades. Eu não entendo isso. Mas você sabe, estou errado? O torcedor torce o nariz. O torcedor do São Paulo é um torcedor muito exigente. Tá? Ele torceu o nariz pro Nestor. Sim. Que tecnicamente é um jogador acima da média do futebol brasileiro. O Juan não é. O Juan é um batalhador. Mas o Juan está entregando. Eu não vou comparar, porque ele é bem inferior a esse jogador que eu vou citar. E tem uma característica um pouco diferente. Mas o Juan tem no São Paulo, na ausência do Caleri, um Rony do Palmeiras. Por causa do Juan, a pressão em saída de bola fica boa. Por causa do Juan, você pode jogar a bola nele que ele vai trombar, vai lutar. Ele vai marcar jogador em qualquer posição que for necessário na frente. Ele não tem a velocidade do Rony. O Rony é mais decisivo. O Rony, tecnicamente... E toma decisões erradas ainda, né? É melhor que o Juan. O Rony tem mais experiência que o Juan. É muito mais decisivo que o Juan, mas eu sempre gosto de lembrar que o Juan é o cara que fez o pivô pro Luciano na Copa do Brasil contra o Corinthians Itaquera, quando tomou 2-0 pro Corinthians. É o cara que fez o pivô pro David no Allianz Parque, no jogo também da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão. Sim. No título do São Paulo da Copa do Brasil, que é o maior título que o São Paulo ganhou em anos. Quando o jogo estava quase impossível contra o Ituano, foi o Juan que entrou ali, começou a trombar, sofreu pênalti, quase fez gol. Foi bem no outro meio de semana contra o Águia de Marabá, fez 2 gols, então participou. Perdeu um gol feito, mas depois fez 2 e tudo bem. Assim, e na hora da virada, mesmo que seja num jogo um pouco mais fácil, ou bem mais fácil, ele apareceu. Então, é preciso entender que esse cara talvez não seja o jogador, e não é o jogador para ser titular do São Paulo hoje. Mas ele é útil. Mas com o Zubeldia ele parece estar ganhando confiança. Ele é muito mais. Eu não vou citar mais o nome do outro jogador, que, ao contrário, tinha uma paciência do tamanho do mundo, porque é perda de tempo que não está ali no banco de reservas. Mas é preciso entender o que é útil. Porque, às vezes, a impressão que eu tenho é que todo jogador precisa ser, eu não sei se é só para o São Paulo, um grande jogador. Mas o São Paulo tem um monte de jogadores, como foi o Igor Gomes. Antes, o Nestor, repito, estava sendo queimado. O Sara, que é um jogador muito acima da média. Se jogasse no São Paulo hoje, seria titular absoluto. Provavelmente seria titular de quase qualquer equipe do Brasil. Não sei se de todas, mas quase qualquer equipe do Brasil. Também foi criticado. O torcedor do São Paulo é muito exigente. Eu acho que esse olhar crítico em cima do Juan, mesmo com todos os limites técnicos, eu concordo que eles existem, quando você olha o que o jogador produz, é muito injusto. Então tá aí, né, galera? Quem para? Quem para o São Paulo do Zubeldia? Ninguém para. Ninguém para. De virada hoje, e o resultado já tava sendo injusto, tá? Porque quando o Fluminense faz 1-0, o São Paulo já tá jogando melhor. E cheio de desfalque. Ele botou o Rodriguinho depois. Quando ele botou o Galopo, eu falei, ferrou. Porque o Fluminense joga muito no meio ali, vai ter só Alisson ali de marcação, mas não. O time muito bem, o Eric entrou muito bem. Cara, eu tô me surpreendendo com o Zubeldia, velho. 6 vitórias já, né? Caramba, eu tô surpreendido, mano, com esse cara, velho. Que time é esse? Então, cara, muito feliz mesmo, uma vitória, pô, um alívio. O São Paulo tá em quinto aí na tabela, com os mesmos pontos aí do quarto aí. Quem sabe no domingo já possa ficar em segundo ou em primeiro. Pega o Cruzeiro, né? O Paulo pega o Cruzeiro domingo, né? Quinta pega o Barcelona. Então, bora ver aí o que vai acontecer. Os 2 jogos no Morumbi. Bora ver o que vai acontecer aí. 39 mil pessoas no Morumbi hoje, valeu. E é isso. Então esquece para ESPN Brasil, link na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião aí. Quem é que para o São Paulo do Zubeldia? Comenta aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo!